Oi pessoal, eu sou Wilson Castro da Igreja Chuva Serode em Porto Alegre e hoje nós vamos estar falando sobre o modelo da Igreja Apostólica. Dizer que o Espírito Santo não nos deixou um modelo de igreja está incorreto. Dizer que ele não deixou uma liturgia, daí tudo bem, mas modelo ele deixou. Tanto é que a igreja ela cresceu de tal maneira que ela influenciou e conquistou todo o Império Romano. Para isso ser possível é porque havia um padrão que era seguido. A pergunta, portanto, é: qual é o modelo apostólico de igreja? Será que nós encontramos nas Escrituras um lugar onde nós podemos definir isto e também viver isto nos nossos dias, para termos o mesmo resultado que a igreja primitiva teve? Eu acredito que sim. Eu acredito que está em Atos capítulo 2, quando a igreja inicia a sua vida, quando ela surge após Pentecostes e começa então a se alastrar por todo o Império Romano e mais tarde por todo o mundo. Eu acredito que aqui, neste capítulo, nós vamos encontrar todos os elementos necessários para uma igreja ser bem-sucedida segundo os moldes do Espírito Santo e da vontade de Deus. Então vamos lá para Atos capítulo 2 e vamos ver quais são esses elementos, estes passos que devem ser seguidos para termos uma igreja apostólica. Bem, o primeiro destes passos, a primeira coisa que precisa existir numa igreja apostólica está no capítulo 2, versículo 14, onde diz: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. E Pedro começa então a pregar o reino, começa a pregar sobre Jesus, sobre a cruz. E ele termina dizendo no capítulo 36, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O primeiro elemento que precisa estar presente num modelo de igreja apostólica é a evangelização, a proclamação do evangelho do reino. Tem que estar presente. Uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não proclama Jesus Cristo como Senhor e como Cristo, é uma igreja que vai morrer. Ela não vai subsistir, ela não vai sobreviver. As gerações vão morrer e ela vai deixar de existir. Eu só não vou dizer o nome da denominação, mas eu conheci uma igreja muito tradicional e ela tinha uma pequena capela e ela não se preocupava em evangelizar. Bem, não demorou muito que os membros envelheceram, morreram e a igreja não teve outra coisa senão fechar suas portas. Esse é o primeiro elemento, então. Precisamos proclamar. A grande comissão, tudo começa aí. Deus nos deixou aqui na terra para ganharmos vidas para Jesus, para Deus. O segundo elemento está no versículo 38, na primeira parte. Quando os que ouviram o evangelho perguntaram o que nós devemos fazer, Pedro respondeu: arrependei-vos. O segundo elemento que precisa estar presente no modelo apostólico de igreja é um povo verdadeiramente arrependido. Porque nós podemos ter muitas pessoas frequentando a nossa igreja, mas se essas pessoas não são pessoas arrependidas, pessoas que deixaram o mundo, deixaram o pecado, se voltaram para Deus, então esta igreja é um ajuntamento de religiosos. Convertidos são pessoas que fazem uma mudança de 180 graus, se voltam para Deus, aprendem a depender dele, a não viver mais independente dele, aprendem a ser obedientes, não rebeldes, aprendem a viver em santidade e não em pecado. Então, o arrependimento é o segundo elemento que sempre tem que estar presente numa igreja apostólica. O terceiro elemento, ainda no versículo 38, Pedro diz assim: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. O terceiro elemento, então, é o batismo nas águas. A confissão não substitui o batismo nas águas. Ir à frente num apelo não substitui o batismo nas águas. O batismo nas águas sempre esteve presente e é o sinal exterior de uma convicção, de uma decisão interior.
Então, nunca podemos abandonar. Eu sei de pessoas, às vezes, que esperam meses, até anos para se batizarem. Está errado. O batismo é a forma de iniciação para entrarmos no reino. E ela está presente em todo o livro de Atos e é um mandamento do Senhor. Quem crer e for batizado será salvo. Quarto elemento é o batismo no Espírito Santo, ainda no versículo 38. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O batismo no Espírito Santo, então, é o quarto elemento que precisa estar presente numa igreja apostólica. Se nós tirarmos o batismo do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, da experiência do crente, nós roubamos dele uma herança importantíssima. E a palavra de Deus é muito clara que o batismo no Espírito Santo é independente do batismo nas águas, é independente da conversão. O batismo no Espírito Santo é para ter poder, para testemunhar e viver para Cristo. Nós não podemos deixar de buscar o batismo no Espírito Santo. Eu fico triste que algumas igrejas pentecostais e carismáticas, elas deixaram de falar no batismo, deixaram de buscar muitas vezes o batismo com o sinal de falar em línguas. Isso não pode ser. Se nós queremos ser uma igreja apostólica, precisamos manter a experiência do batismo no Espírito Santo. O quinto elemento que precisa estar presente é o ensino apostólico, que nós encontramos no versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E vocês vão me perguntar, mas qual é o ensino apostólico? É todo o Novo Testamento. Desde de Mateus a Apocalipse. Aí nós temos um ensino apostólico. E a igreja, ela precisa se deter no ensino apostólico. Não se pode acrescentar, não se pode diminuir. Infelizmente, também a igreja da nossa geração tem acrescentado muitas coisas que não está na Bíblia. E tem também deixado de praticar muitas coisas que estão na Bíblia. Ora, se nós vamos ser uma igreja apostólica, nós precisamos guardar toda a palavra de Deus, todos os ensinamentos que estão contidos aqui. Mas tem mais. O próximo elemento, o sexto no caso, é a comunhão. Versículo 42, a segunda parte. E na comunhão. Comunhão aqui é koinonia, que significa convivência e participação. O modelo apostólico de igreja é um modelo familiar. É um modelo relacional, onde todos aprendem a conviver, aprendem a amar e servir uns aos outros. Comunhão significa convivência e participação na vida um dos outros. Não dá para a gente ter relacionamento com grandes cultos públicos. Daí a importância de nós termos momentos onde nós podemos interagir uns com os outros. Por exemplo, através do discipulado, através de grupos células ou igreja na casa. Esses tipos de encontros são igualmente importantes, tanto quanto o grande culto, porque cria oportunidades para esta convivência, para essa participação. O próximo elemento que deve estar presente, o número 7, é a ceia do Senhor, ainda no versículo 42. No partir do pão, é o próximo elemento. Partir do pão aqui é a ceia do Senhor. Agora, é importante vocês entenderem que a ceia do Senhor não é apenas uma cerimônia, não é apenas um sacramento. A ceia do Senhor, ela tem um objetivo muito claro, que é nos reportar sempre de volta para Jesus Cristo e para a cruz. Nós celebramos a ceia para lembrar por que nós estamos aqui e como nós chegamos aqui. Jesus, ele é o centro da vida cristã e a cruz é o centro do nosso motivo de gratidão e de louvor. E a ceia, ela sempre nos leva de volta para este lugar, para este centro. Então a igreja apostólica, ela sempre vai ter este sacramento presente, esta cerimônia presente na vida dela. Hoje é uma vez por mês, mas no passado era muito mais frequente, porque a igreja tinha essa preocupação de sempre se voltar para Jesus. Próximo elemento, o elemento número 8, ainda no versículo 42.
diz que eles também perseveravam nas orações. Orações públicas, orações coletivas. Se existe um elemento da igreja apostólica que a igreja perdeu, é este das orações coletivas. A Bíblia diz o que 2 ou 3 concordarem entre si. Existe uma sinergia muito grande quando o povo de Deus se reúne para orar. E a igreja primitiva, ela tinha reuniões de oração. Vocês vão lembrar que quando Pedro foi liberto pelo anjo da cadeia, ele foi correndo para a casa de Maria e lá havia um culto, mas não era um culto de estudo bíblico, era um culto de oração. Eles estavam lá orando e a igreja precisa resgatar esta prática de cultos, de reuniões de oração, porque a igreja apostólica é uma igreja que ora. Outro elemento muito importante que nós encontramos na igreja apostólica é o elemento da santidade. Está no versículo 43. Em cada um havia temor. E temor é sinônimo de santidade. Como diz as Escrituras, sem santidade ninguém virá a Deus. Eu lamento muito que a nossa geração é uma geração que tem perdido o temor do Senhor. E nós temos permitido entrar nas nossas igrejas o pecado. A falta de santidade está presente no meio dos jovens, mas também no meio dos adultos, das famílias. E nós precisamos resgatar esta pureza que vem de temer o Senhor, de desejar andar de forma consagrada a Ele. Uma igreja apostólica é uma igreja que anda em santidade, que anda em pureza. O elemento número 10, ainda no versículo 43, diz assim: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O poder de Deus é uma característica da igreja apostólica. Nós não podemos fugir disso. Deus, o nosso Deus, o verdadeiro e único Deus, é um Deus sobrenatural. Em outro lugar, a Bíblia diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. A igreja apostólica é uma igreja que anda em sinais e maravilhas, que anda em poder. É uma igreja que busca e deseja avivamento, que depende do Espírito Santo. Este elemento precisa estar presente se nós vamos ser uma igreja apostólica. O 11º elemento de uma igreja apostólica é a solidariedade e a generosidade. Versículos 44 e 45, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A igreja apostólica é uma igreja que tem um coração grande. É uma igreja que entende as necessidades uns dos outros. É uma igreja que deseja, com liberalidade, socorrer as necessidades dos seus irmãos e das pessoas que estão no mundo, os órfãos e as viúvas. A igreja apostólica, ela é extremamente generosa, extremamente prestativa e solidária com as dores, as necessidades e as carências dos outros. Próximo elemento. O 12º elemento, versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa. A igreja apostólica tem como modelo esta reunião grande, coletiva, pública e essas reuniões menores nas casas. Sempre foi assim. As reuniões grandes servem para exaltar o nome do Senhor, é onde tudo deságua durante a semana e o povo então se reúne para glorificá-lo. Mas durante a semana nós temos esses grupos menores que se encontram nas casas, onde há relacionamentos, onde as pessoas desenvolvem amizades e compromisso uns com os outros, onde ficam sabendo das necessidades uns dos outros e cooperam e ajudam uns os outros. Então estes dois encontros são muito importantes. O encontro grande de celebração, onde Deus é exaltado nos números, e esses encontros menores nas casas, onde há relacionamento e comunhão. A igreja apostólica, ela sempre terá esses dois tipos de encontros. Nós temos então 13º elemento da igreja apostólica, que é a simplicidade. Ainda no versículo 46, diz assim, que
Eles comiam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Em outra versão diz assim, em simplicidade de coração. A igreja apostólica, ela é simples, é um povo simples. Nada de muita, desculpe dizer isso, frescura, muita liturgia, muito formalismo. É um povo simples, transparente, um linguajar simples e transparente. Como eu me comporto em casa, eu me comporto na igreja. Eu não vou ter um comportamento religioso nos cultos e outro comportamento secular no trabalho e em casa. Não, nós não usamos máscaras. Nós somos transparentes, nós somos sinceros, e nós somos simples na nossa maneira de pensar, de agir, de se relacionar e de cultuar o Senhor. A igreja apostólica, ela é tão simples que o pobre se sente bem junto com o rico. O último elemento está no versículo 47, onde diz que o povo de Deus louvava a Deus. Este elemento é extremamente importante, porque antes de tudo, nós somos chamados para sermos adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. E este ministério de louvor é um ministério que a igreja recebe como a forma principal de servir ao Senhor. Vocês precisam entender que a música na igreja, ela não existe para preparar os corações para o pregador. Tampouco ela existe para agradar o povo. A música, ela está na igreja para cultuar o Senhor. Por isso que a gente chama de culto. Culto vem de cultuar. A música, o louvor, os cânticos é para Ele, para exaltar o seu nome, para atrair a sua presença. Então, quando a igreja entende isso, o louvor se torna um elemento chave para que a presença de Deus esteja no meio do povo de Deus. Bem, quando nós temos estes 14 elementos presentes numa congregação, numa igreja local, então nós teremos como resultado o final do versículo 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O meu desejo é que a nossa geração e a geração dos nossos filhos e netos possam resgatar este modelo apostólico de igreja, para que nós possamos experimentar os resultados de um modelo apostólico de igreja. Bem, por hoje é isso. Grande abraço, até a próxima. Tchau. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal. Se você tem perguntas ou sugestões para novos temas, deixe aqui nos comentários.